E hoje, no nosso 14º dia, eu queria falar sobre a liderança de Saul e de Davi, dois líderes que a Bíblia relata a sua história, relata a sua liderança, e eu quero me aprofundar um pouco sobre a forma como eles lideravam, como o seu reino, o seu governo. Prometo não passar do tempo, em nome de Jesus. Então, amém, os irmãos falaram amém, eu não vou passar não, em nome de Jesus. Então, creio que é importante nós falarmos das duas lideranças, porque todos nós, numa certa medida, somos líderes. Então, ou somos líderes no nosso emprego, somos líderes como patrão, somos líderes como esposo, somos líderes como esposa dos nossos filhos, nas nossas células. Então todos nós, Gênesis capítulo 1, diz que o Senhor nos chamou para liderar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é líder. Mas na verdade, atrás de tudo isso, nós continuamos falando de duas coisas: sobre a graça e sobre a lei. Eu amo a palavra, porque tudo ela mostra a graça e a lei. Então esses dois líderes falam de dois aspectos também. Saul fala da lei e Davi fala da graça. Então naquele tempo, Samuel, ele ungiu os dois reis. Ele ungiu tanto a Saul como também a Davi. Naquele tempo, como também nos nossos dias de hoje, há uma necessidade muito grande de líderes, de homens, de mulheres que são sábios, que vivem a sua vida baseado na palavra de Deus, na graça, no favor de Deus. Nós precisamos de maridos que lideram a sua casa como homens de Deus. Nós precisamos de funcionários que vivem na sua empresa. Precisamos de patrões que são e vivem a vida do Senhor Jesus no seu dia a dia. Talvez você esteja pensando: não, pastor, eu não sou líder. Não, todos nós, sem exceção, em uma certa medida, Deus nos constituiu líderes para liderar alguma coisa. Então, se somos líderes, nós precisamos ter cuidado, e muito cuidado, com a liderança de Saul. Precisamos tomar cuidado para não sermos líderes como Saul liderou. Então no livro de Samuel, conta que naquele tempo havia juízes. Deus então governava sobre Israel com juízes. Os juízes então determinavam a vontade de Deus. Só que aí o povo começa a dizer: nós queremos um rei, nós queremos que Deus levante um rei. Mas Deus já tinha dito que Ele levantaria um rei lá em Deuteronômio, ou que Ele mesmo seria o rei de Israel. Só que o povo não aguentou isso. Eles começaram a clamar a Deus pedindo um rei. Não, nós queremos um rei, contrário à vontade de Deus. Só que o problema, 1 Samuel capítulo 8 verso 20, eles dizem o seguinte: nós queremos um rei para que sejamos iguais às outras nações. Você sabe, não há um problema em liderança. O problema da liderança é quando ela quer se basear no modelo do mundo. Eles rejeitaram o governo de Deus naquele momento. Eles falaram: olha Deus, nós não queremos o governo do Senhor, nós não queremos que o Senhor governe como juiz, nós não queremos que o Senhor levante rei no seu período, nós queremos um rei agora. Esse é o rei, fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu. Então o que eu quero te dizer é que Saul não foi uma escolha de Deus. Deus não planejou, não escolheu e não determinou que Saul fosse levantado. Mas Saul foi fruto da escolha do povo. Você sabe, é muito triste quando nós, como igreja, determinamos ou colocamos rumos na nossa vida da mesma maneira que o mundo coloca. Como assim, pastor? Às vezes você vai casar e a maneira de você escolher o seu esposo ou a sua esposa é a mesma maneira do mundo. Não, deixa eu ver, deixa eu falar, deixa eu ver se é bonito, deixa eu ver se é desse jeito. Não ora, não busca direção. É muito ruim quando nós, como esposo ou esposa, queremos ou escolhemos
que eu preciso ser uma esposa ou um marido conforme o mundo determina, ou um filho conforme o mundo determina. Presta atenção, os nossos padrões como igreja são muito maiores do que o lá de fora. Nós não podemos ser igual. Uma vez que eu quero ser igual, eu estou andando debaixo ou fora, perdão, do propósito de Deus na minha vida. E assim foi com o povo de Israel. Eles gritavam, clamavam dizendo: olha, nós queremos um rei igual ao mundo lá fora. Eu vou te dizer, muitas vezes, ou a maioria das vezes, que as coisas acontecem na nossa vida, elas não vêm da maneira que eu estava esperando, porque Deus não trabalha da maneira como o mundo trabalha. Deus trabalha com fé, Deus trabalha com o sobrenatural. E se nós queremos viver um modelo bíblico, como diz Tiago, como diz Tito, nós precisamos andar debaixo da direção de Deus. Nós precisamos de andar debaixo da voz de Deus. Só que, voltando para a história, o povo então pede um rei. Pede um rei. Só que, olha, Samuel começa a entrar em crise, dizendo: olha, o povo, Deus, o povo quer um rei. Peça silêncio para o irmão que está do seu lado. Aí lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, Deus vira para Samuel e diz: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles estão rejeitando a mim. Eu que falei que não era o momento de ser levantado rei. Então quem está levantando, eles não estão rejeitando você como profeta, eles estão rejeitando a mim. Aí o Senhor então fala para Samuel: Samuel, mostra para eles qual que é a implicação de tomar decisão baseada na carne, qual que é a implicação de levantar um rei nesse momento. Aí Samuel então reúne a nação de Israel. Eu estou só te contando a introdução para você entender aonde que eu quero chegar. Reúne a nação de Israel, fala para eles que não era o momento, que Deus não queria. Aí ele pergunta então para o povo: o que vocês querem? Vocês querem o rei? Aí eles então começam a dizer: é isso que queremos, nós queremos um rei. Aí ele diz: Saul reine sobre nós. Aí então o Senhor vira para Samuel e fala: Samuel, então conceda o que eles querem, conceda o que eles querem. Só que olha, vai lá, 1 Samuel capítulo 9, verso 2. Esse nós vamos ler. 1 Samuel 9, verso 2. Ele diz assim: tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filisteus, que os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Eita Jesus, acabou que era bonito, estilo eu assim mais ou menos. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Olha, eu fico pensando, se Saul tivesse nos nossos dias de hoje, e tivesse Instagram, irmãos, ele teria milhões e milhões de seguidores. Estou falando porque eu tenho Instagram agora. Se vocês quiserem me seguir lá, pode me seguir. Essa semana estou até sorteando um livro do pastor Luiz. Vai lá, segue Fabiano, PR Fabiano Oficial. Eu não tenho milhões não, mas olha, qual que é o problema disso? O problema é que o povo decidiu escolher um rei baseado no quê? Na vontade de Deus? Não, baseado na beleza dele. Não, vamos levantar um rei. Aí eles olham, vê Saul, o moço mais bonito que haviam entre eles, de melhor aparência, forte, do ombro para cima, um caboclo alto. Então eles escolhem Saul pela aparência. Saul, como eu disse, não foi a escolha de Deus, foi a escolha do povo. Deus tinha dito, como eu te falei: olha, nós vamos levantar um rei, aguarde. Só que aí o povo: não, vamos levantar um rei. Aí Deus: tudo bem, então vamos levantar Saul. Aí então Deus fala: cadê o Saul? Perdão, o povo fala: cadê Saul?
Aí Deus fala: olha, Saul está escondido, está com medo. O rei de que vocês estão pedindo está escondido. É esse. Aí a pergunta que Deus faz, ele fala, Samuel na verdade faz: é esse o rei que vocês querem? Aí o povo levanta e fala: viva o rei. Olha, era fora da vontade de Deus, era fora do plano. O camarada, no dia que ele ia ser consagrado rei, ele estava escondido, Bruno. Pensa. Você faria isso, Daniel? O dia que você vai ser levantado rei em Israel, você está escondido. Um rei mentiroso, um rei medroso, frouxo, um líder totalmente fora da vontade de Deus. Mas aí Deus olha para ele e fala: tá bom, é assim que vocês querem? Então Samuel, unja Saul, unja Saul como rei. O povo está pedindo. Só que você sabe, quando nós fazemos escolha na carne, sempre haverá consequências. Pastor, mas e a graça? Presta atenção, existe uma lei da semeadura. Aquilo que eu planto, em uma certa medida eu vou colher. Então quando eu tomo decisões na carne, na justiça própria, o que acontece? Eu vou sofrer a consequência de tudo isso. Aí quando Saul é levantado rei, Deus então fala: olha Saul, nós vamos destruir os filisteus. Aí então ele fala para Samuel: Samuel, que dia que será o dia que nós vamos sair? Antes disso nós temos que fazer um sacrifício ao Senhor, para que Ele nos dê a vitória. Aí Samuel diz para ele: Saul, daqui 7 dias nós vamos sair para a batalha e Deus vai nos dar a vitória. Só que Saul, pressionado pelo povo, ele então faz o sacrifício, não esperou Samuel, não esperou a ordem de Deus, e sai para a guerra. Parece até bonito o negócio, não, mas Saul fez o sacrifício, Saul ainda lembrou de Deus. Só que a decisão dele não era uma decisão baseada no Espírito, assim como também não foi ele baseado no Espírito. Só que Deus tem misericórdia, dá a vitória para Saul. Só que aí quando ele está dando a vitória, Deus fala para ele: Saul, destrói tudo. Olha, primeiro, ele sai sem ser a vontade de Deus. Segundo, Deus fala: destrói tudo. Aí sabe o que ele faz? Ele olha para o rei e fala: não vamos matar o rei, não, é o rei. Aí ele olha para as coisas do rei, para os bois, para tudo que ele tinha, para as ovelhas, e fala: não, talvez Deus não sabia que ele tinha tudo isso. Não vamos destruir não. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, olha o que eu vou te dizer. A desobediência de Saul é como uma rebeldia diante dos meus olhos. Aí Deus fala para o povo: olha, de hoje em diante, como vocês escolheram o rei, eu não falo mais com o povo, eu vou somente falar através do rei. Aí o povo falou: tá bem, Deus, pode ser assim. Olha que loucura, olha onde o povo chegou. Aí depois que Deus dá a vitória, Saul volta para casa. Sabe o que ele faz? Ele faz uma estátua para ele, um monumento. Deus deu a vitória. Aí Saul faz então para ele um monumento, para que a glória fosse para ele. E fora isso, depois de desobedecer a Deus, depois de ser como rebeldia diante dos olhos de Deus, depois de querer glória para ele, ele está no meio de uma guerra. Aí ele diz: olha, ninguém coma nada antes que nós tenhamos a vitória. Só que no meio disso, o seu filho Jonas não havia ouvido seu pai falar isso. Aí sabe o que Jonas faz? Jonatas faz? Ele come, ele se alimenta. Olha o que um homem que está vivendo a sua vida debaixo da justiça própria faz. Escolhas que são fora do propósito de Deus, toma decisão que são fora da vontade de Deus.
Aí Saul então fala: não, então é o seguinte, Jonatas comeu, não era minha vontade, o que nós vamos fazer com ele? Mata meu filho. Olha que loucura. Olha que loucura a vida de um líder. Presta atenção, o líder que eu estou falando aqui é líder lá na sua casa, líder no seu trabalho, líder onde você está, você está entendendo? Olha o que acontece quando um líder toma decisões que são baseadas em justiça própria, na carne, ao ponto dele falar: mata meu filho, porque ele desobedeceu. Que tipo de líder que é esse? Que um dia sai, vai lá a Moabe, mata 80 sacerdotes e um monte de gente, simplesmente para satisfazer, para mostrar que era o rei. Você sabe, você, quando toma decisões que não é debaixo da vontade de Deus, sempre vai haver consequências. Mas aí do outro lado, que é o que eu quero falar para você, nós temos Davi. Em oposição ao ministério da liderança de Saul, nós temos Davi como rei, que foi ungido, que foi separado, que foi consagrado, que Deus o escolheu. Deus queria reinar sobre o povo, conforme eu tinha dito lá em Deuteronômio, por meio de um rei. Então Deus mesmo estabelece Davi. Mas eu quero nessa noite te mostrar alguns fatos que mostram a diferença desses dois líderes, desses dois ministérios, dessas duas vidas, desses dois tipos de liderança, de Saul e de Davi. Primeiro, foi a escolha. Saul foi escolhido por aparência, é um cara bonito, é um cara forte. Mas Davi, não. Você sabe, quando Deus foi escolher Davi, então ele chama Samuel e chama também a Saul, e ambos vão para a casa de Jessé, que é o pai de Davi. Aí ele chega na casa de Jessé, eles olham, começam a chamar os filhos. Chama o filho mais velho, Eliabe, chama os outros filhos de Davi, ou de Jessé. Aí ele olha, Saul olha e fala: nossa, mas Eliabe, um cara tão forte, tão bom, vamos escolher Eliabe como o próximo rei, como aquele que vai para a guerra. Só que Samuel fala: não é um desses. Aí sabe o que ele faz? Samuel então pergunta a Jessé: você tem mais algum filho? Uai, os bons tá tudo aqui, os fortes, acabou os seus filhos? Não, tem mais um. Uai, quem? Tem Davi. Davi? Não, mas vou te falar, os bons, Davi não, Davi cuida de ovelha, ele é o meu filho mais novo, deixa ele aqui, ele é fraquinho, coitado. Escolhe ele não, baixinho. Aí Samuel fala: nós não vamos sentar na mesa enquanto todos os seus filhos não chegarem aqui. Aí Davi entra. Irmãos, presta atenção. Eu não sei, eu gosto de entrar na história, mas eu acho que quando Davi entrou, Saul, que era um líder na carne, olhou para ele e falou: nós estamos na casa errada. Esse baixinho, pequenininho, sem força nenhuma, não. Bom é o Eliabe, que é mais forte, mais velho. Só que Samuel sente no espírito, e ele fala: é esse que Deus escolheu. Você sabe, Deus não olha o exterior, Deus olha o seu interior. Deus olha para dentro do seu coração. Deus olha para aquilo que você é de verdade. A segunda coisa é a maneira como eles foram ungidos. Olha que interessante. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 10 verso 1. 1 Samuel capítulo 10 verso 1 diz: tomou Samuel o que? Um vaso, diga comigo, vaso de azeite,
Continuando, ele diz: e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe a sua herança, o povo de Israel? Com que Samuel ungiu Saul? Com um vaso. Esse vaso é o mesmo lá de Apocalipse, quando diz que o cálice da ira de Deus virá sobre o povo. Então o cálice, o cálice sim, o vaso em alguma certa medida, ele simboliza a ira de Deus. Sabe, esse cálice de Apocalipse aponta para esse mesmo vaso. O vaso então é esse juízo de Deus, que é a maneira como Saul lidera. Como que Saul lidera? Com meio de pressão, com meio de julgamento, por coração, por ameaça. Mas essa não é a maneira como nós lideramos. E preste atenção, muitos, pastor, não sou líder de célula, por que o senhor está falando isso para mim? Não, como eu te disse, muitos casais, muitos homens, eles querem liderar por ameaça. Muitos casais querem ser felizes por ameaça. Cuidado, eu vou sair de casa. Não faz isso. Cuida do seu menino. Aí acha que a felicidade está nisso. Você sabe, a ameaça é a maneira como um líder que age na carne, na justiça própria, lidera. Você entende? Você está me compreendendo? Olha, você sabe, de vez em quando dá vontade de falar para uns membros. Ele chega em mim, pastor Diego, vou sair da igreja. Eu falo: não, é eu que vou sair, você fica, porque eu não quero uns caboclos igual você não. Ou dá vontade de falar para uns Itamar, não para o Itamar. Fala: irmão, sai, mas não volta não. Mas não é essa a maneira de Deus. Você sabe, às vezes os pais querem fazer isso para os seus filhos. Você é muito desobediente, seu moleque sem vergonha, você não serve nem para ser meu filho, e acha que essa é a maneira de Deus. Não é. Essa é a maneira de Saul, que não foi constituído por Deus. Os irmãos estão me entendendo? Ninguém está dizendo amém, além do pastor Diego aqui. Você diz amém, eu fico mais empolgado, naturalmente falando. Jesus, não é essa a maneira. Não é através da justiça própria, não é através da acusação. Nós não reinamos assim, nós não governamos assim. Deus não te chamou para governar assim. Deus te chamou para governar como Davi. Abra lá a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. 1 Samuel 16, verso 13. Olha, quem ungiu Saul foi quem? Quem ungiu Saul? Samuel. Quem ungiu Davi? Samuel. Só que ao ungir Davi, Samuel não pega vaso. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, eu amo a Bíblia. Nossa, eu sou apaixonado pela palavra, porque tem algumas coisas que quando Deus abre os olhos, você fala, como diz o Juliano, uau. Estou quase falando, de vez em quando eu falo uau. É melhor falar amém, mas você quer falar uau, é até bonito, né? Uau, né? Mas olha, tomou Samuel o chifre do azeite. O vaso? Não, o chifre. Continuando, e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você sabe de onde vem o chifre? Do cordeiro. Você só pode tirar o chifre quando o cordeiro é morto, quando o sangue é derramado. Olha, vaso qualquer homem pode fazer, mas o chifre do carneiro só pode ser pegado quando o carneiro é morto. Olha, Saul foi ungido com barro, com justiça própria, mas Davi foi ungido com o chifre do carneiro que foi morto. E olha, você sabe o que é mais interessante? Que toda vez que aquele carneiro era morto, eles pegavam um chifre e faziam dele um chofar.
E eles então anunciavam que o cordeiro tinha sido morto. Aquele chifre daquele carneiro era tocado anunciando: o cordeiro foi morto no seu lugar. Mas esse mesmo chifre foi derramado sobre Saul, sobre Davi. Sabe o que é mais interessante? Você que não está vindo na campanha, não vou pregar para você de novo, mas na quinta-feira, quando um leproso era curado, primeiro era derramado sangue sobre o seu orelha, sobre o seu dedão e sobre o dedo do pé. Depois que o sangue era derramado, aí sim que o azeite era derramado. O azeite é a unção do Espírito Santo. Então, quando Davi foi ungido, quando você foi colocado como líder na sua casa, como você foi colocado como pai na sua casa, quando você foi colocado como líder de célula, seja líder aonde você foi, o Senhor primeiro derramou o sangue, mas depois que Ele derramou o sangue, Ele então pega o chifre do carneiro, derrama sobre você, e Ele diz: não é só o sangue que te cobre, mas é o óleo do Espírito Santo. Eu te capacito como homem cheio do Espírito. Oh Deus! Há uma diferença. Saul não podia ungir Samuel, não podia ungir Saul com o chifre, porque ele não tinha o azeite do Espírito Santo. Mas você foi ungido com o chifre do cordeiro. Mas o mais interessante é porque o primeiro lugar onde o azeite era derramado era sobre a cabeça. Sabe por quê? Porque uma vez que o azeite é derramado sobre a cabeça, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar começa a ser a maneira como Deus é, ou a maneira como Deus pensa. Deus primeiro unge, derrama o azeite sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre a maneira como você pensa nas coisas. Você sabe, primeiro, Saul, ele tem essa mentalidade de julgamento. Todas as coisas que acontecem do lado dele, é sempre julgamento, é sempre a ira de Deus, é sempre Deus querendo julgar o povo. Mas quando tem azeite na sua cabeça, você começa a ver Deus fazendo, você começa a ver Deus agindo, você começa a ter a mentalidade de Deus. Olha, isso está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. Sabe, não foi combinado com a Letícia não, mas você viu que interessante? Ela falou: olha, eu não sei. Aí ela falou: não, na verdade eu sei porque isso aconteceu, porque Deus tinha um propósito. Essa é a mentalidade de quem é ungido, sempre entende atrás da circunstância. O óleo do Espírito Santo é Deus fazendo, é Deus ungindo, é Deus movendo de alguma maneira. Terceira coisa, o que eles faziam quando ele foi chamado. Sabe, interessante, um estava cuidando de jumento e outro estava cuidando de ovelhas. Olha, abra lá a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9 verso 3. É a primeira vez que Samuel aqui é mencionado na palavra de Deus. E ele diz: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, disponha-te e vai procurar as jumentas. A jumenta aqui, eu quero fazer uma simbologia aqui. Não é jumento como nós conhecemos nos dias de hoje, apesar de ser um animal sim, mas é uma simbologia de alguém que não conheceu a Deus. Porque sério, quem não conhece a Deus, já viu como é que ele é desenfreado, sem rumo, sem direção, cabeça dura. Então, olha, Saul estava cuidando de jumentos, de um povo sem propósito, de um povo sem freio. Provérbios capítulo 26 verso 3 diz que o freio é para os jumentos. Sabe, o jumento tem que ter freio, Deus tem que controlar. A ovelha não, a ovelha é criada no pastos, comendo. Então Saul, o que ele estava fazendo? Cuidando de jumentos. Agora
quando Davi foi chamado, ele não estava cuidando de jumentos, ele estava cuidando de ovelha. É muito importante você entender essa analogia, porque há uma grande diferença de quem cuida de ovelha e de quem cuida de jumento. Jumento aponta para o natural. Isso significa que sempre líderes naturais vão atrair pessoas naturais, mas líderes espirituais sempre vão atrair líderes espirituais, sempre vão atrair aquilo que Deus tem para eles. Mas você sabe, vamos lá, 1 Samuel capítulo 17, verso 28. 1 Samuel 17, 28. Ovelha, ela tem uma diferença muito grande de jumento. Na fazenda da avó da minha esposa, eles têm jumento lá. E eu vou te falar, o cara que vai com eles tem que andar com vara, porque ele fala, vai para lá jumento, e o jumento não vai. Aí bate vara, fica batendo na cabeça, bate. Então, um caboclo igual eu, que não sei andar de cavalo, que anda uma vez no ano e olha lá, aí tem lá o cavalo, o jumento, aí fala, não Fabiano, você tem que andar de cavalo. Eu falei, por quê? Tem uns jumentos que são bonitos pra caramba. Eu falei, deixa eu andar nesse bonitão aqui. Ele falou, se você subir nesse jumento, ele te derruba. Mas por quê? É quase a mesma coisa. Mas jumento é assim, bicho é cabeça dura. Mas ovelha não, ovelha ouve a voz do pastor. Ovelha segue o pastor. Só que, olha, vou te dizer, sempre aqueles que são liderados por Saul não valorizam ovelhas. Não valoriza. Olha que interessante, 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Ele diz, ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que descestes aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ah não, sabe, essas pouquinhas, vai voltar para cuidar das suas poucas ovelhas. Vai lá, líder de célula, volta para cuidar lá daquelas 7, 8, 10 vidas que você tem lá. Que importância que isso tem, sabe? Eliabe, apesar de ser irmão de Saul, de Davi, perdão, era liderado por Saul. E porque ele era liderado, ele tinha o mesmo estilo de Saul, esse estilo de acusação, de condenação. Volta lá, aí ele continua dizendo, olha, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a Ah, Davi, você é muito presunçoso, você se acha, eu sei a sua maldade que está dentro do seu coração, volta lá para cuidar das suas ovelhas. Mal Eliabe sabia que aquelas poucas ovelhas era o treinamento de Davi para reinar sobre Israel. Quero te falar, líder, às vezes você olha para a sua célula, tem lá 7, 5, 4 irmãos e acha, não, que isso? São poucas ovelhas, só 4, é melhor fechar essa célula. Sabe, líderes que andam debaixo da direção do Espírito, não vê como poucas ovelhas. Ele olha para aquelas 4, 5 ovelhas que tem ali e diz, é Deus me treinando para grandes coisas, é Deus me colocando em grandes lugares. Sabe, Deus estava fazendo isso com Davi, mas porque Davi valorizou aquilo que Deus deu. Olha a diferença daqueles que são ungidos, daquele que simplesmente tem a mentalidade de mundo. Continua, verso 34, do mesmo versículo 17. Ele diz assim, respondeu, agora Davi falando a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sabe, Davi não olhou para aquilo e falou, olha, eu tinha lá 4 ovelhas, 6 ovelhas, não. O que ele falou? Eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, quando veio a mim um leão e um urso e quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho.
Verso 35: e eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Eita! Olha, irmãos, o caboclo que estava matando era leão e urso, por umas, para alguns, por umas poucas ovelhas. Por umas poucas ovelhas. Você sabe, você tem um desejo. Às vezes o irmão chega a mim e fala: pastor, eu quero ser pastor, o que é que eu preciso? Dar a vida pelas poucas ovelhas que Deus tem colocado na sua mão. Mata urso, mata leão. Pastor, eu quero um casamento bem sucedido. Sabe o que você faz? Mata um urso, mata um leão pela sua esposa, pelos seus filhos, que você vai ver Deus te colocando no lugar onde você nunca pensou que iria. Só que você olha para o seu casamento e fala: ah, não, é só uma esposa. Sabe, um dia eu estava na reunião, e os irmãos começaram a falar. Não caminhava com essa equipe ainda não, alguns problemas, alguns defeitos, tal. Eu falei: não, irmãos, amém, vamos corrigir, vamos fazer isso, vamos tal. E começando a conversar, aí um deles decidiu dar a besteira de falar: não, mas a sua esposa. Aí eu falei: irmãos, a reunião acabou por aqui, os irmãos podem ir embora, fique só você. Por quê, pastor? Irmão, eu quero falar com você. Acabou a reunião, eu falei: irmão, é o seguinte, você pode falar de todo mundo, mas na minha esposa, eu não quero ver nem o nome dela na sua boca. O que é isso, pastor? Eu falei: não, irmão, você fala mal de mim, fala mal, mas não toca naquilo que eu cuido. Mas aí os irmãos chegam e começam a falar mal da sua esposa, você começa a rir, achar bom, e fala, acrescenta. Um dia na roda, irmãos, o irmão começou a falar mal da esposa dele, e os irmãos começaram a rir, e ele rindo com os irmãos. Aí depois passou um tempo: pô, pastor, estou com problema no meu casamento. Eu falei: é lógico, meu filho, o leão está devorando sua esposa, você não está fazendo nada, você está aplaudindo o leão. Sabe, líderes que são ungidos por Deus, ele mata leão, ele mata urso, ele mata qualquer coisa que vem contra ele, ele agarra na barba, ele fere e ele mata e fala: aqui você não toca, que eu sou ungido de Deus, e a minha família também é. Só que presta atenção, isso também é na sua família. Seus filhos estão doentes, aí você fica mais chorando: ah, Deus, eu não aguento isso, meus filhos doentes. Irmão, mata o urso, mata o leão. Fala: Deus, o Senhor me ungiu. Eu declaro sobre os meus filhos, eles são casa de Deus, eles são abençoados. Eu declaro toda sorte de bênção sobre eles. Eu o unjo e declaro: eles são do Senhor, ninguém pode tocá-los. Só que aí o leão e o urso vêm, aí você vai embora, porque essa é a mentalidade de muitos. Você pensa comigo, irmãos, tem lá 6 dúzias de ovelhas, vem um leão, você olha o leão, olha 6 dúzias, olha para você. Se ele pegar um leão desse, um cordeiro desse, eu consigo correr. Aí você deixa suas ovelhas, o leão matar as ovelhas, e você sai correndo, e você quer que Deus honre a você. Olha, irmãos, essa não é a mentalidade de quem é ungido. Só que aí continuando, verso 36: o teu servo matou tanto o leão, como o urso. Aí ele olha para Davi, porque ele foi treinado nas ovelhas, presta atenção, ele foi treinado nas ovelhas, matando leão e urso. Aí ele olha para Davi e fala: este incircunciso filisteus será como o leão e o urso. Oi, perdão, o que eu falei? Golias, perdão, me perdoe, meu Deus do céu, é que é tanto nome que eu começo aqui. Aí ele olha para Golias e fala: esse incircunciso, corrigindo, corta esse pedacinho do vídeo aí, esse incircunciso será como o leão e o urso, eu vou matar também. Mas quem que é você, Davi? Se fosse Eliabe, tudo bem, mas você, irmãos, isso aqui que é interessante. Se você for ler a história, Saul pega a farda dele, pega a armadura dele e coloca sobre Davi.
Davi não consegue andar, é melhor tirar, porque eu não estou conseguindo, eu sou tão humilde, sou tão pequeno. Só que Davi não se olhava assim, sabe, ele olhava e falava: olha, o Deus que me deu livramento sobre o leão e o urso, vai me dar livramento também sobre Golias. Quem é esse incircunciso para vir contra o Deus vivo? Aí ele continua: porquanto afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Só que às vezes nós achamos que não tem muita coisa. Só fazendo uma abertura aqui, você sabe como que Davi derrubou Golias? Com uma pedra. Você já viu que tem gente que fala assim: por que Davi pegou 5 pedras? Você sabe por quê? Não é com medo de errar, não. É que muita gente já falou: se Davi errasse uma. Não, é porque Golias tinha mais 4 irmãos. Então ele pegou 5 pedras e ele falou: eu derrubo Golias, e se um dos 4 irmãos vier contra mim, eu tenho uma pedra para cada. Eita, moleque arretado da peste. Você sabe, você precisa de crer nisso. Você é ungido por Deus. Pode vir leão, pode vir urso, pode vir Golias. Quem são esses para afrontar o Deus vivo que me colocou aqui neste lugar? Só que aí também tem um quarto aspecto: a escolha do povo. 1 Samuel capítulo 14, verso 52. Saul, olha o que ele diz: por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que o via, o que ele fazia? Agregava-se os fortes, os bonitão, os valentes. Esses daí pode vir. Por quê? Porque a liderança de Saul era baseada na maneira como ele foi escolhido. Eu vou escolher os fortes, eu vou escolher os bons. Mas Davi não foi assim. Olha a história de Davi, 1 Samuel 22, verso 1. 1 Samuel 22, 1 diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para estar com ele, ajuntaram-se a ele. Olha, Davi não escolheu ninguém, foi Deus que deu. Davi não saiu procurando os bons, os bacanos, os fortes. Não, Deus deu a Davi. Davi nem escolheu. Aí ele continua: todos os homens que se achavam como, irmãos? Cheio de dinheiro? Não, em aperto. Todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. Aí o que Davi fez? Ele se fez chefe deles. Você sabe, vou te dizer um negócio: se você está em aperto, endividado, amargurado, fique tranquilo, você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui para o lugar certo, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Olha, irmãos, pastor, eu não sou digno de estar aqui não. É sim, Deus que te escolheu. Aí eram com eles uns 400 homens, mais ou menos, que nós temos aqui hoje. Então, irmãos, se Deus está colocando pessoas na sua vida, não olhe para ela se ela é muito talentosa, se ela tem todos os poderes. Simplesmente veja se foi Deus que colocou ela ali. A igreja não é o lugar de homens perfeitos. Veja Jesus do jeito que você está. Não importa a maneira como você está endividado, amargurado, sabe, está descontente. O mundo é que não quer você, mas Deus quer. Deus quer te mudar, Deus quer te transformar, Deus quer te fazer uma nova pessoa. Você sabe o que é interessante? Desses anos que eu tenho pastoreado, uma coisa eu percebo: tem muita gente que vem para a igreja, que o mundo não quer, que o mundo rejeita,
Mas depois que Deus unge ele com o chifre do azeite, que Deus fala: olha, eu te unjo, eu te separo, eu te escolho, você é ungido meu. Aí o mundo olha para ele e fala: opa, o que aconteceu? Ele está diferente, Deus mudou. Aí você olha para o mundo e fala: aqui não é mais meu lugar não, eu agora sou ungido de Deus. Antigamente eu até servia, mas agora não serve mais. Só uma brecha aqui, para os irmãos que estão solteiros, e para as irmãs: não escolha no mundo a pessoa que você quer passar o resto da sua vida. Sabe por quê? Porque você é muito mais do que eles. Você é ungido, você é separado, você é consagrado. Pastor, mas não acho ninguém aqui. Irmão, você não acha ninguém, é porque você não orou. Porque o dia que você orar, você vai ver, Deus vai trazer a pessoa certa. Não tem nada a ver com a palavra. Mas decida orar e buscar isso diante do Senhor. Voltando para a palavra aqui. Então, precisamos aprender a ser líder da maneira de Deus. A maneira que Deus levanta as pessoas, ou a maneira como Deus te levantou, seja na sua casa, seja onde você está, não é a maneira como o mundo te levanta. Sabe, você vai chegar em alguns lugares, as pessoas vão olhar para você e vai falar: como que você pode estar aí? Como? Você não. Nem sei se a irmã está aqui, mas eu estava lá no encontro, quem que está à frente do grupo? Eu falei: sou eu. Acho que ela olhou assim com aquela cara assim: será mesmo que é você? Mas tudo bem, ela me respeitou, não desrespeitou em momento nenhum. Mas constantemente eu sofro isso. As pessoas olham e falam: quem que é o pastor da igreja? Sou eu. Ah, mas quem mais? Tem mais? Vou aqui no supermercado, que agora eu virei cliente do supermercado, nós estamos aqui do lado. Aí, tempo para trás, o Tamar passou, convidou a pessoa e eu fui depois dele. Aí eu também convidei. Ele falou: ah, você é da igreja daquele pastor? Eu falei: sou da igreja do pastor que passou aqui antes. Aí ele: ah, que bom, o que você é lá? Eu falei: sou pastor também. Ah, tá, mas que bom. Mas ele é o seu pastor, né? Eu falei: é, meu pastor está comigo. Ah, ainda bem, tipo assim, né? Aquele negócio: ainda bem que não é você. Não tinha problema nenhum, seu Itamar, meu pastor. Mas o que eu acho engraçado é que as pessoas olham e falam: não, você não pode. Mas você sabe, esses são aqueles que foram que o Senhor ungiu. Eles vão olhar para você e falar: não, você vai pregar no encontro. Aí quando prega, eles falam: poxa, que é isso? Você que vai pregar na cela? Não tem outro melhor não. Aí você prega, aí o irmão fala: uau, cadê o Juliano aí? Aí a pessoa olha para você e fala: só pode ser ungido do Senhor Jesus. As pessoas olham para o seu casamento e falam: nossa, meu Deus, esse daí deve viver uma tristeza no casamento. Aí quando eles veem a realidade, eles falam: esse só pode ser ungido do Senhor. Sabe, é nisso que é a glória de Deus. É nisso que é a glória de Deus. Irmão, seja sincero. Você olha lá para o príncipe lá, Charles, né? E a esposa dele. Você fala: aquele casal é um casal perfeito. Tem glória nisso? Tem não. A glória de Deus é você e a sua esposa, e as pessoas olhar para você e falar: como pode esses dois dar certo? É só a glória de Deus, é só poder. É nisso que é glorificado o Senhor Jesus. Você sabe, quando você recebe promoção no seu emprego, que as pessoas olham e falam: como você pode ser promovido? Não é glória sua não, é Deus te colocando no lugar que Ele te escolheu. Ô Pai, você está entendendo? Mas aí, 1 Samuel 23, verso 8. Olha que interessante, que quando Deus coloca você, vou encerrar daqui, dá mais 5 minutinhos de palavra. Diz assim: são estes os nomes dos valentes Davi: Josebe-Basebete, filho de Tecomone, o principal de 3. Esse brandiu a lança contra 800 e o feriu de uma vez. Olha o que José fez: matou 800 pessoas de uma só vez.
Esses camaradas, presta atenção, andavam com Davi. Os camaradas chegaram lá como? Endividado, devendo, amargurado. O caboclo saiu de lá derrotando tudo. Olha, vou te contar um princípio. Aqueles que andam com Saul só conseguem julgar, mas aqueles que andam com Davi são valentes, são guerreiros. Aí depois ele diz, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficava pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Olha o que o camarada fez. O caboclo guerreou, só ele sozinho, ao ponto da espada grudar na mão dele. O caboclo cansou. Eu fico pensando, nos nossos dias de hoje, é o camarada, só para os jovens entender, é o camarada zerar o jogo todinho do videogame sem morrer nenhuma vez. O jovem agora dá um aleluia pelo menos. Sabe, é o camarada zerar o jogo sem morrer. É os filhos é aqueles que andavam com Davi, é aqueles que andam com você. Aí ele diz o seguinte: e o povo voltou para Eleazar, estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, Samá sozinho, e o defendeu, e os feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo de cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Sabe, veja que coisa maravilhosa. Aqueles que andam com Davi recebem a unção de Davi. Olha o que eu quero dizer: aqueles que andam com você, seus filhos, sua esposa, seus discípulos, eles também recebem a mesma unção que há sobre você. Você sabe, há uma grande responsabilidade, sabe, sobre a nossa vida como pastor, sobre a sua vida como líder da sua casa, sobre a sua vida como líder na sua célula. Por quê? Porque o seu povo vai ter a sua mentalidade. Cada um gera segundo a sua espécie. Você sabe, olha lá, 1 Samuel capítulo 13, verso 7. Para encerrar, eu quero te ler esse versículo. 1 Samuel 13, 7. Diz assim: também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, o que eles fizeram? Se encheram de medo, de temor. Você sabe, os camaradas enfrentavam 800 só com uma lança. O outro entrava num terreno que era cheio de filisteus, falava: pode deixar que eu vou matar todo mundo. O outro pega uma espada e mata 400 num só dia. Aí está todo um exército reunido, mas está todo mundo com medo. Hoje, você pode determinar na sua vida a maneira como você vai viver os seus dias. Qual que é a maneira sua de liderar? Sabe, o que eu disse no começo, não é uma questão de liderança, é uma questão de ou eu vivo pela lei, ou eu vivo pela justiça própria. Como que eu vou viver? Como que serão os meus dias? Como será que eu vou viver? Se eu vou ser um líder debaixo da graça, do favor de Deus, liderando minha casa, minha célula, a igreja, ou todos os lugares, ou se eu vou tentar viver debaixo da lei, debaixo da condenação. Qual líder que eu escolho para a minha vida? Qual líder que eu quero ser? Eu serei um líder como Saul, ou eu serei um líder como Davi? O louvor pode subir aqui, por favor. Sabe, nesses 21 dias nós temos falado de desintoxicação espiritual, e hoje eu quero abrir a sua mente para mais uma coisa,
Primeiro, você é líder onde você está. Seja onde você estiver, você é líder. Mas hoje, você determina como você vai viver os seus dias. Debaixo do favor, debaixo da graça, ou debaixo de condenação e de lei. Ah, pastor, a crise está lá fora. Não, irmãos, presta atenção. Ela pode estar lá fora, mas nós somos ungidos com azeite. Ah, pastor, está todo mundo cheio de problemas, casamento está tudo destruindo. Tá bom, está todo mundo governando com Saul, mas nós temos o azeite do Espírito Santo. Ah, pastor, a célula não está multiplicando, eu não vejo nenhum líder multiplicar. Não, irmão, preocupa não, porque talvez tenha alguns líderes que estão liderando como Saul, mas você tem o azeite do Espírito Santo. Entende? Você está compreendendo o que eu estou te falando? Queria que você ficasse de pé onde você está.